Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o Detetive Dobrador de Ar, parte 9. Capítulo 80. Contratante Akashi. Você está trapaceando, disse um dos membros da força-tarefa, jogando uma carta para Akashi, que simplesmente sorriu e pegou todo o troco espalhado no chão. Anteriormente o sargento mais jovem, atualmente um consultor. Akashi respondeu com um sorriso presunçoso. No momento ele estava jogando cartas com os membros da força-tarefa da delegacia. Seriamente. Tis, não é justo usar suas habilidades de detetive. Eles reclamaram dele. Akashi riu. Vocês falam tanto sobre sinais reveladores e tudo mais, mas nenhum de vocês presta atenção em si mesmo. Só para constar, a fibra de um homem se manifesta quando ele está estressado, não quando ele fala. Atrás dele estava Korra, apoiando o ombro em suas costas enquanto o observava jogar. A viagem até o Reino da Terra havia durado muitas horas. Ao entrar na nave, Akashi passou algum tempo com Lin e Korra, antes de Lin ir gerenciar seus relatórios, trabalhando remotamente pelo rádio. Quanto a Korra, ela passou um tempo com Akashi. Eles se beijaram, conversaram e mais. Mas eventualmente todos ficaram entediados. Então você ganhou de novo. Quanto? Perguntou Korra. Os demais policiais se levantaram, interrompendo o jogo por um breve intervalo. Akashi esticou as pernas. Cerca de 500 yuans de troco. Não é muito pouco? Perguntou ela. A princípio, achei que fosse uma quantia considerável, vendo como vocês reagiram. É muito dinheiro, disse Akashi. É como o salário de uma semana para um dos meus funcionários. Para nós, assalariados, cada 100 yuans faz diferença. Pode significar a diferença entre passar fome no fim do mês ou não. Sério, a vida é difícil para vocês. Korra suspirou como se demonstrasse compaixão pelos policiais. Vocês arriscam a vida na linha de frente e não são bem pagos. É a vida, disse Akashi, assentindo com a cabeça. Espere um segundo. Você tem 2 negócios. Por que está falando como se estivesse falido? Perguntou ela, fixando o olhar nele. Como ela já havia convivido com pessoas sem dinheiro antes, a equipe Furão Vermelho, ela percebeu as intenções de Akashi. Ha. Você tem razão. Às vezes eu me esqueço, já que vivo frequentando a delegacia. Akashi riu, como se tivesse esquecido que havia ganhado muito dinheiro e que seus negócios estavam prosperando, e que ainda havia mais por vir. Sem mencionar que ele tinha títulos no valor de 100 milhões de yuans que deveriam se valorizar no futuro, o que lhe garantiria uma fonte de renda constante. Isso é um problema. Precisamos começar a pensar em maneiras de evitar que você pense assim. Por quê? Porque parece triste, faz você parecer triste, e eu me sinto triste quando te vejo assim, ela respondeu. Então vamos alugar uma casa grande, perto do Palácio da Rainha. E transar um pouco, disse Akashi. Korra corou intensamente. Não fale alto. Desde aquele dia, ela não havia iniciado outra tentativa de sexo com Akashi. A recuperação após perder a virgindade levou uma semana. Mesmo com a dobra de água, porém, foi prazeroso para ela. Akashi deu uma risadinha, achando fofa a tentativa dela de parecer tímida. Ele se levantou e virou a cabeça para um lado. Aonde você vai? Perguntou Korra. Você não está chateada comigo, está? Não, disse Akashi. Só estou curioso. Ele estava olhando na direção dos prisioneiros que deveriam ser entregues. Superficialmente, seu trabalho era protegê-los. Mas no fundo, ele estava ali para garantir que eles escapassem. Esqueça Tahorlo. O verdadeiro no-ataque era alguém que havia lutado contra o pai porque este oprimia seu irmão mais novo. Alguém como ele, se juntasse à resistência contra a Rainha da Terra, ou criasse uma, poderia iniciar uma guerra. E com uma guerra em curso, Akashi poderia participar. Ele calculou a quantidade de pontos de experiência bônus que poderia ganhar se participasse. Mas o principal motivo não eram apenas os pontos de experiência. Era o desejo mais íntimo de Akashi. Como policial em 2 vidas, nada o frustrava mais do que ver alguém sair impune de um crime. Se estivesse fora de seu alcance e ele não pudesse fazer nada, deixaria para lá e conviveria com a dor no fundo da mente. Mas se houvesse algo que pudesse fazer, não hesitaria em buscar a paz interior. A Rainha da Terra tentará sequestrá-lo, enviará assassinos atrás dele, financiar o exército dos igualitários para que se mobilizassem rapidamente e o capturassem como prêmio. Certamente ela o ajudara a prosperar, concedendo-lhe pontos de experiência, e ele era grato. Mas jamais aceitaria que ela tivesse noites de sono tranquilas enquanto ele passava por noites estressantes por causa dela. Agora aquela mesquinha iria atrás de no-ataque e Tahorlo, e este último seria forçado a lutar contra ela. Com dobradores de sangue na força oposta sem necessidade de lua cheia, os favores estavam do lado de Akashi. Curiosa sobre o que? Perguntou ela. Como a resposta era muito complicada para explicar, ele disse, sobre meus amigos. Amigos? Perguntou Korra. Você quer dizer aqueles que você... Aqueles que eu derrotei. Akashi sorriu para ela. Ela se lembrou de levar o crédito por derrotar os dobradores de sangue. Boa menina. Ele aprovou. Mas por que você os chama de amigos? Eles não tentaram te sequestrar? Perguntou ela. Foi um deslize, Akashi deu de ombros, de qualquer forma vou lá vê-los. Espere enquanto converso com eles. Eles estavam trancados atrás de uma porta de metal. É muito perigoso, eu vou com você, disse Korra. Preciso fazer uma pergunta particular a eles, disse ele. Korra olhou para Akashi com relutância, mas ela confiava nele o suficiente para acenar com a cabeça. Estou lhe avisando.
Se você ficar aí por mais de 3 minutos e não sair, eu entrarei no estado Avatar e tomarei conta. Ela disse, totalmente alerta. Akashi a agarrou pela nuca e pressionou a testa contra a dela. Muito obrigado, Korra. Mas eu os derrotei por um motivo. Lembre-se, assegurou Akashi. Para ser sincero, ele apreciava a sensação de ser amado. A sensação de que alguém se preocupava com ele. Isso fazia sentir calor, sentir-se humano. Ela sentiu com a cabeça. Akashi a deixou onde estava e caminhou até a sala com os prisioneiros. Na entrada havia 2 guardas. Akashi conversou com eles, explicando seu propósito. Ele precisava confortar seus sequestradores. Por cortesia profissional, eles o deixaram entrar. Ele entrou na prisão, ou melhor, na câmara onde os 2 dobradores de sangue estavam trancados. Ambos estavam amarrados a cadeiras, acorrentados. Em volta das pernas havia grilhões e através de sua dobra de ar, Akashi podia sentir a eletricidade neles. Os 2 dobradores de sangue certamente seriam eletrocutados por terem tido aquela ideia um tanto quanto absurda. O primeiro a reagir foi Tahorlo. Finalmente você apareceu, seu desgraçado, disse ele com urgência. Que tratamento horrível é esse que estou recebendo? Me traga um hambúrguer com molho de queijo e batatas fritas extras. Ele exigiu. Após ter sido aprisionado por Akashi, Tahorlo nunca ficou satisfeito com os serviços que a Cidade República lhe oferecia. Sem mencionar que a comida não era lá essas coisas. Parecia um campo de concentração. Lembre-se, você está indo para o verdadeiro campo de concentração, criado por Sua Majestade, disse Akashi suspirando. E ela realmente tem uma predileção pelos rebeldes que se opõem a ela. Mas isso não é divulgado pela mídia. No ataque não disse nada e continuou encarando Akashi. Tahorlo, por outro lado, estalou a língua. Você sabe disso, disse no ataque. Ouvi rumores, respondeu ele, de que recebi fundos dela para minha campanha, que foi arruinada por esse patife, é claro. Ouvi algumas coisas. E você nunca pensou em mencionar isso? Perguntou no ataque. Na pior das hipóteses, ela simplesmente nos recrutaria para caçar esse patife de novo. Então, por que eu deveria me preocupar com alguma coisa? Disse Tahorlo. Ha. Akashi riu. Com certeza, ela não te pegaria, disso eu tenho certeza. O que você quer dizer? Perguntou Tahorlo, com os olhos tomados de horror. O que eu quero dizer é que algumas palavras chegaram aos meus ouvidos. Eu esqueceria o Tahorlo. Mas no ataque, você parece ser alguém que gosta de lutar contra a opressão e não se importa de usar algumas mentiras no processo, perguntou Akashi. E daí? Tudo o que eu fiz foi tentar criar um mundo onde os fracos e os fortes sejam iguais, disse no ataque. Mas no processo de criação de um mundo assim, seu povo criou armas capazes de derrotar dezenas de dobradores. E nesse mundo quem tiver as armas terá o poder e fará as leis. A situação se transformaria de não dobradores contra dobradores para portadores de armas contra pessoas sem armas. O que você acha que aconteceria em um mundo assim? Nesse mundo no ataque não queria admitir, mas já havia pensado nisso. Eu seria o governante. E depois da sua morte? Perguntou Akashi. No ataque tentou dizer algo, mas não funcionou. Mas independentemente de como ele pensasse sobre isso, o resultado final parecia ser o mesmo. Uma facção forte surgiria e os fracos seriam oprimidos novamente por ela. Existe uma solução, no entanto, disse Akashi, neste mundo e naquele mundo, para uma paz duradoura. E o que seria isso, rapaz? Perguntou no ataque com um tom inexpressivo, usando a palavra rapaz para zombar de Akashi. Unam o povo contra um verdadeiro opressor. E então vençam. Não só vencerão, como também ensinarão uma lição valiosa às próximas gerações quando enfrentarem a mesma situação. Akashi sorriu. Vocês serão tratados como verdadeiros revolucionários. Em todas as épocas em que um opressor surge, o povo se une para derrubá-lo, restando apenas uma longa paz. E por que não matar o opressor diretamente? Perguntou no ataque. Porque se você fizesse isso, Akashi sorriu, as pessoas se dividiriam. Cada facção tentaria ganhar poder. Os gangsters se aproveitariam do caos, e os fracos ficariam no meio. E então, algum governante, que poderia ser outro opressor ou não, uniria o povo. Seja pelo medo, seja por outros motivos. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem se unido desde o início e o primeiro opressor tivesse sido substituído por aquele a quem elas concordassem em seguir. Akashi caminhou até eles e colocou as mãos em suas cadeiras elétricas, olhando diretamente em seus rostos. E daí? Por que você está discutindo filosofia conosco? Eu entendo que você está dizendo que estávamos errados em nossos métodos. Mas fizemos o que tínhamos que fazer, disse Tahorlo. Acho que entendi, disse no ataque para Akashi. Você pode ir agora. Senão sua namorada vai entrar. E assim, os 3 minutos que Korra havia concedido a Akashi chegaram ao fim. Akashi esticou os braços e saiu da sala. O que você entendeu? Perguntou Tahorlo. Capítulo 81. Após chegar ao Reino da Terra, em Ba Sing-se no aeroporto, Akashi e a equipe da Força Tarefa resgataram os prisioneiros. Uma equipe de enviados do palácio os aguardava. Akashi avaliou seus físicos e, com um único olhar, percebeu que não eram dobradores habilidosos. No entanto, os dobradores de metal sorriram para eles, como se os reconhecessem. Bem, para ser justo, o Reino da Terra é anterior à atual Cidade República, e a maior parte da força policial se originou do Reino da Terra. Lin tomou a iniciativa na fala. Estes são os prisioneiros, Amon e Tahorlo, disse ela. Ouvi dizer que os antidobradores têm pelo menos 4 líderes, respondeu o líder dos enviados. Conseguimos capturar 2. Os outros 2 escaparam.
Lin franziu as sobrancelhas. Mas isso não é da sua conta. Eu estava apenas lhe dando um conselho. Você parece incompetente, respondeu o líder. Lin cerrou os dentes. Se não fosse pela satisfação mental e física que sentia, ela poderia ter cedido à raiva e ferido gravemente aquele homem. Você não faz ideia da sorte que tem. Lin estreitou o olhar. Os sorrisos dos enviados se transformaram em carrancas no instante em que seus olhos pousaram em Akashi. Com essa troca de olhares, Akashi concluiu que eles reconheceram seu rosto. Ele não ficou surpreso. Eles me conhecem. Não esperavam que eu estivesse aqui como membro da força-tarefa. Vão relatar isso à velha bruxa. Akashi esfregou o queixo e deu um sorriso irônico. E por que trouxeram o dobrador de ar com vocês? Perguntou um dos enviados. Ele não faz mais parte da força policial. E é desnecessário. Não é da conta de ninguém quem está na minha equipe. Akashi é um contratado e está nos ajudando. Além disso, eu me pergunto como você sabe que ele não é membro da nossa força policial. Lin manteve sua posição. Ouvimos falar da reunião do conselho, respondeu ele. Bem, se você tem uma rede de contatos tão ampla, não me faça perguntas. Pergunte a eles, disse Lin. Vou dar um descanso aos meus homens. A viagem foi bastante longa para eles. O líder dos enviados pareceu incomodado com a atitude de Lin, mas não insistiu no assunto. Há um motel aqui perto, disse ele. Essa é a hospitalidade que podemos lhe oferecer. Bem, eles eram policiais, não heróis, e não seriam recebidos pelo palácio nem nada do tipo. No máximo, tiveram sorte de receber um orçamento da Cidade República para comprar comida. Um dobrador de metal da polícia empurrou as cadeiras dos 2 dobradores de sangue. Os enviados os levaram, arrastando-os para o palácio. Depois que eles saíram, Lin e os outros policiais começaram a reclamar. Você acredita na atitude deles? Estamos sendo tratados como se fossemos os dobradores de sangue. Nossa, é por isso que detesto lidar com reinos. Se você trabalha no palácio, age como se estivesse acima do resto do mundo. Lin caminhava ao lado de Akashi. Eles têm tanta sorte, resmungou. Akashi deu um tapinha no ombro dela. Não posso dizer isso. Eles não teriam sorte se não pudessem ver o caos ao seu redor, mesmo que tivessem sobrevivido a Lin Beifong. Você não me conhece bem, disse ela. Deixa pra lá. Akashi suspirou enquanto esticava os braços. A propósito, quanto tempo vamos ficar aqui? 2 dias, bem, 1 dia e 2 noites para ser mais exata, disse ela. Isso é tempo suficiente, respondeu Akashi. Tempo suficiente para quê? Korra entrou em cena, pulando em cima de Akashi e colocando o braço na nuca dele. O suficiente para atrair turistas, disse Korra, sorrindo para Lin. Ele disse que alugaria um lugar legal e se divertiria lá. Algumas trepadeiras apareceram na testa de Lin. Ela disse, eu também gostaria de participar dessa diversão. Não sei, você pode acabar quebrando as costas. Korra respondeu, você não deveria se preocupar com a sua saúde na sua idade? Lin fechou os olhos e sorriu. No segundo seguinte, Akashi se viu segurando-a pela cintura enquanto ela estendia os braços em direção a Korra, com vontade de coçar seu rosto. Deixem-me. Vou fazer aquilo que a Nação do Fogo não conseguiu. Gritou Lin enquanto mais dobradores de metal invadiam o local para impedir o caos. Não correu bem para o Senhor do Fogo, respondeu Korra calmamente, como se acolhesse o desafio. Por mais que Akashi quisesse ver garotas em forma lutando, e talvez até se juntar a elas, ele sabia que as consequências seriam graves se permitisse isso. Levou algum tempo, mas no fim, nenhuma briga aconteceu. E Lin ainda insistia em continuar com Akashi contra a vontade de Korra. Perdi a chance de colocá-la em seu devido lugar, disse Korra, estalando os nós dos dedos. Akashi franziu a testa. Depois de tudo que eu te ensinei sobre a mentalidade dos dominadores de ar, é assim que você age? Você está do lado dela? Perguntou Korra. Não se trata de tomar partido. Akashi pensou por um segundo. Enfim, falando em mulheres idosas, você conhece a Rainha da Terra? Sim, respondeu Korra, não exatamente, mas já ouvi falar dela. Ela é uma pessoa muito perigosa e astuta. Nunca acredite em uma palavra que ela diga, disse Akashi. Ainda não ouvi nada de ruim sobre ela, disse Korra. Ela tentou me sequestrar uma vez, caso você esteja se perguntando, disse Akashi, contratando Tahorló. O quê? Korra regalou os olhos. Tem certeza de que é ela? Por que ela mandaria Tahorló se pode mandar os próprios homens? Com a presença de Korra, Akashi pensou que a Rainha da Terra a usaria. E Korra, sendo a garota ingênua e fácil de manipular que era, a ajudaria. De qualquer forma, Akashi decidiu deixá-la duvidar dela. Akashi olhou para Korra e disse, então você está do lado dela agora? Korra deu uma risadinha, entendo. Você trouxe outra velha para me dar uma provinha do meu próprio veneno. Enfim, vamos dar uma volta pela cidade. Quero conhecer a cidade, disse Akashi. Claro, com certeza namorar uma mulher já era uma dor de cabeça. Mas ter um relacionamento com 2 é algo que consome a mente e o corpo. A Rainha da Terra ouviu o líder enviado relatar alguns detalhes interessantes que ela não esperava. O Avatar estava ali, mas o mais importante era que Akashi estivera ali. Ele, Tahorló, Amon e ela compartilhavam uma longa história. Embora a culpa pelos grandes planos recaísse sobre os dobradores de sangue, a Rainha da Terra sentia um cheiro ruim no ar, com os 4 na mesma cidade, respirando o mesmo ar. E como estão os dobradores de sangue? Perguntou ela. Eles foram levados para custódia temporária, disse o enviado. Para uma prisão secreta. Entendo. A rainha sentiu. Eles demonstraram alguma resistência? Não. Eles estão ligados a todo tipo de dispositivo elétrico.
Se eles saíssem das cadeiras por engano, os dispositivos seriam acionados e os deixariam inconscientes. É uma das invenções de Hiroshi Sato, disse o enviado. Depois que Tahorlo escapou, eles pensaram em tudo. Então, Hiroshi conseguiu escapar sem ser pego, a rainha assentiu, já sabendo que o homem era parcialmente igualitário. Mas ela não tinha interesse nele. Ela pensou em um plano e disse, sinto cheiro de coisa estranha por aqui. Os 3 inimigos estão por perto. Chame Avatar Korra. Capítulo 82. Akashi estava passeando por Bea Sing-se comprando lembrancinhas já que podia. Ele comprou roupas novas para si, um relógio de pulso e algumas joias. Também comprou roupas novas para Korra. Não que ele fosse o tipo de pessoa que conquistaria uma garota e gastaria dinheiro com ela. Mas ele definitivamente pagaria para ver Korra fora de seu uniforme azul e vestida com roupas diferentes, como Azami fazia. Então, ele comprou para ela alguns vestidos, algumas calças e blusas novas. Ele também comprou alguns grampos de cabelo novos. Pela primeira vez, Akashi compreendeu as pessoas que gastam quantias consideráveis de dinheiro para personalizar seus personagens em jogos. E logo Lin se juntou a eles. Ela agiu com um pouco de ciúme, fazendo com que Akashi se sentisse na obrigação de vesti-la. Mamães musculosas de vestido. Não é uma má ideia, pensou Akashi enquanto caminhava para sua nova casa alugada, observando Lin e Korra entrarem antes dele, trocando olhares fulminantes de vez em quando. Ele suspirou profundamente, olhando para as nádegas deles. Por um segundo, isso fez esquecer que tinha um plano ao vir até ali. Mas humanos são humanos. Mesmo durante guerras, eles se reproduzem. Assim que entraram, Akashi suspirou profundamente e contou o dinheiro que havia gasto. Korra tinha razão ao dizer que ele ainda vivia com uma mentalidade de classe trabalhadora, apesar de ter acumulado riqueza. Todas as despesas que ele havia tido até então não ultrapassavam o que ele ganhava em um dia administrando seus 2 negócios. Ele se perguntava o quanto progrediria quando seus negócios de fast food e de produção de bebidas alcoólicas começassem. Mesmo assim, ele ainda tinha bastante dinheiro guardado em suas contas bancárias. Pensando em planos. Será que Amon descobriu o truque que eu fiz quando toquei nos dispositivos elétricos deles? Pensou Akashi. A Rainha da Terra pode ter acreditado na minha tentativa de criar inimizades com os dobradores de sangue. Mas comigo aqui para entregá-los a ela, ela não ficaria de braços cruzados sem suspeitar de nada. E pode até pensar que eles se deixaram entregar de propósito. Na pior das hipóteses, ela teria uma baita dor de cabeça só de pensar em todas as possibilidades. Mas haveria algo que ela jamais esperaria. E é o meu nível de poder. Akashi entrou na casa. Lin e Korra já estavam acomodadas, sentadas uma de frente para a outra. Lin virou a cabeça para Akashi. Por que demorou tanto para entrar? Perguntou ela em tom urgente. Eu estava pensando em atividades divertidas para fazermos nós 3 juntos, para nos entendermos melhor, disse Akashi, servindo de elo na relação deles. Não há nada que você possa fazer, disse Lin. Concordo, Korra cruzou os braços e assentiu. Os 2 se encararam por um segundo antes de desviarem o olhar para outras direções. Akashi suspirou. Que tal irmos às fontes termais mais tarde? Ouvi dizer que relaxam a mente e o corpo. E você espera que eles deixem nós 3 entrarmos? Perguntou Lin, em tom de deboche. Talvez. Se você disser que é a mãe dele e eu sou a nora, comentou Korra. As pálpebras de Lin tremeram por um segundo. Akashi revirou os olhos. Essa é uma boa maneira de enganá-los. Inteligente da sua parte, Korra. O Avatar sorriu ao ser elogiado. Vejo que todos estamos tensos por causa dos dias de viagem. Então, por que não relaxamos e bebemos à vontade? Disse ele. Eu vou mudar. Eu também. As 2 garotas se levantaram e deixaram Akashi sozinho no quarto, fazendo duvidar que tivesse dito algo errado. É difícil ser homem neste mundo, murmurou Akashi enquanto caminhava até o sofá e ligava o rádio. Mas antes que pudesse relaxar, alguém bateu na porta. Em um instante, Akashi apareceu diante dela. Ele abriu o envelope, revelando um rosto antigo que pertencia a um dos enviados que ele havia visto anteriormente. O que você quer? Perguntou Akashi com irritação estampada no rosto. Estou aqui por decreto de Sua Majestade. Deverá ajoelhar-se para recebê-lo, disse ele. Não. Diga-me o que ela tinha a dizer, perguntou Akashi. Você se atreve, um mero cidadão como você. Mesmo que não seja deste reino, não se esqueça de que é um camponês, disse o enviado real, visivelmente irritado com a resposta de Akashi. Se não gostar, mande-me prender. Akashi deu um tapinha no ombro dele e sorriu. Caso você não saiba, o Avatar é minha namorada. Eu só me ajoelho para ela. Para comê-la, com certeza. Tis. Enfim, não é para você. É para o Avatar, disse o enviado, tirando um papel do bolso. Chame-a para vir. Corra. Temos um enviado antigo e irritante da Rainha da Terra pedindo para falar com você, disse Akashi. Já vou, disse Korra, caminhando em direção a ele. Ela estava vestida com um vestido vermelho e parecia estar bem mais alta do que antes, usando salto alto e um vestido atraente. Akashi umedeceu o lábio inferior. Ele estava prestes a foder com uma nação inteira e com o Avatar. O enviado fingiu algumas tosses. Avatar Korra. A Rainha da Terra está convidando você para cumprir seus deveres de Avatar e ajudar a resolver a crise de seu reino, disse o enviado. Korra fez uma pausa por um segundo antes de dizer. E que crise seria essa? Ela parecia animada. Desde criança, ouvia falar sobre o destino de seu Avatar e como seus poderes eram incríveis e poderiam ajudar o mundo, mas esta era a primeira vez que ela seria útil. Algo fez sentido para ela.
Mesmo assim, ela não demonstrou. Não sei. Você deveria vir ao palácio esta noite. A rainha divulgou sua agenda justamente porque você está aqui, disse o enviado, antes de se virar e ir embora. Assim que Akashi fechou a porta, Korra apareceu diante dele. Akashi olhou para o rosto dela e sorriu. Olha só como você cresceu. Com saltos, ela estava quase da mesma altura que ele. Os seios dela estavam próximos ao peito dele, e ele teve vontade de esmagá-la. Embora houvesse aquele problema com o enviado, ele já esperava que isso acontecesse. Akashi, você previu que ela me convocaria e me disse para não confiar nela, disse Korra. O que devo fazer? Akashi colocou as duas mãos nos ombros dela. Sinceramente, ele ficou surpreso que ela se lembrasse de suas palavras e que não tivesse se apressado em cumprir seus deveres de avatar. Não posso dizer o que você deve fazer, mas posso te aconselhar. Cale-se, escute e tente entender o verdadeiro significado por trás das palavras dela. Se ela mentir, pergunte-se por que ela mente. Se ela distorcer a verdade, pergunte-se por quê. E se você se sentir confuso, pergunte-se o que ela quer que eu faça. E se eu fizer, o que ela ganha com isso? Disse ele. Korra pode ser uma garota ingênua e confiante. Mas ela estivera com ele na delegacia e o vira como ele costumava desvendar os casos através das menores pistas possíveis, e certamente aprenderá algo com ele. E isso a ajudaria a discernir as verdadeiras intenções da Rainha da Terra. De qualquer forma, se havia algo garantido, era que Korra não se deixaria influenciar facilmente por aquela velha. Embora aquela velha pudesse ser mais esperta que Korra. Korra inclinou a cabeça para trás e ergueu uma sobrancelha. Agora você está falando como um ancestral dominador de ar, disse ela, brincando com ele. Akashi sorriu e mexeu o nariz. Agora, eu odeio a Rainha da Terra ainda mais. Por quê? Perguntou Korra curiosa. Porque ela está roubando meu precioso tempo com você, disse Akashi, agarrando Korra pela cintura, fazendo-a corar. Akashi, ela riu baixinho, depois ficou em silêncio e fixou o rosto no dele. Os dois começaram a se beijar em pouco tempo. Aquela velha vai pagar por ter atrapalhado tudo, pensou Akashi ao terminar. Volto já, disse Korra, e nós gostaríamos de ter uma noite só para nós. Não se esqueça de se trocar, disse Akashi. O porquê? Perguntou ela. Ele olhou para o vestido dela. Deixava-a com um ar mais atraente. Eu ficaria com ciúme se alguém te visse assim, disse ele. Sério? Perguntou ela. Estou falando sério, disse ele. Muito bem. Você merece esse privilégio, disse ela. Poucas pessoas em sua vida ousaram lhe dizer isso. Bem, ninguém lhe comprava um vestido, e o clima era muito frio no Polo Sul, então ela se acostumou a usar roupas mais práticas. Sem mencionar que ela passava a maior parte do tempo treinando. Korra trocou de roupa, voltando a vestir seu traje azul, e saiu da casa alugada em direção ao palácio em Bea Singse. Akashi observou enquanto ela partia. O sorriso bobo em seu rosto foi substituído por uma expressão séria. Ela vai usar Korra para garantir que os dobradores de sangue não escapem, murmurou Akashi para si mesmo. E quem não escaparia? Ecoou a voz de Lin. Estou apenas captando pistas, respondeu Akashi. Lin apareceu atrás dele, vestida com um suéter simples, abraçando-o por trás e puxando-o para mais perto de si. Akashi sorriu. Se você queria bancar o detetive, não deveria ter saído da polícia, disse ela. Eu nunca fui embora. Apenas fui rebaixado a consultor, respondeu ele, virando-se para ela enquanto ela o abraçava. Nada de romance piegas comigo? Perguntou ela. Akashi sorriu. Você e eu falamos línguas diferentes. Claro que sim, respondeu Lin, agarrando-o pela virilha. Ele deu um sorriso irônico. Esta noite, ele iria libertar os dobradores de sangue e fazê-los juntar-se à rebelião contra a Rainha da Terra. Capítulo 83. A Rainha da Terra sorriu para o Avatar, que comparecera conforme solicitado. Ela ficou muito satisfeita por o Avatar não ter demorado a responder. Bondoso, fácil de lidar, fácil de enganar. Ao mesmo tempo, ela soube que Akashi se recusará a se ajoelhar perante seu decreto real. No Reino da Terra, em Bea Singse, isso é um crime punível por lei. Contudo, a desculpa de Akashi para sua grosseria foi que ele estava namorando Avatar. Korra, você chegou. Muito obrigada. A rainha sorriu como uma avó carinhosa, falando respeitosamente. De nada, respondeu Korra, franzindo as sobrancelhas e olhando ao redor. Então, por que me chamou e que tipo de assunto deseja tratar? Ora. Não está com pressa, jovem, disse a rainha. Tenho assuntos a tratar e fui interpretada no momento certo. Agora, cada atraso significa que estou dando àquela velha a chance de fazê-lo ficar do lado dela, disse Korra. Um enviado a alcançou e sussurrou em seu ouvido. Os rumores dizem que Akashi está namorando tanto o Avatar quanto o chefe de polícia. A Rainha da Terra franziu as sobrancelhas por um segundo. Aquele homem é mais perigoso do que eu pensava. Ele pode ter parecido inofensivo e impotente naquela carta. Mas ele está namorando duas mulheres poderosas, e por meio de sua ligação com elas, ele poderia conseguir muita coisa. A rainha sorriu para Korra. Desejo-te tudo de bom, assim como desejo para o meu reino. Os pobres e famintos estão sendo influenciados. Eles sofrem com uma taxa de criminalidade maior do que antes, graças às rebeliões. Mas se o grande Avatar está com pressa e tem assuntos mais importantes do que o povo pobre da Terra, então eu entendo perfeitamente. É minha culpa por ter expectativas irreais sobre o herói chamado Avatar. Aparentemente manipular Korra com culpa funcionou, já que ela olhou ligeiramente para o chão com uma expressão culpada. Do que você está falando? Perguntou Korra, franzindo as sobrancelhas.
Chegou aos meus ouvidos que as forças rebeldes, um povo ávido por poder, que rouba comida e dinheiro do povo para sustentar sua ambição, viram uma oportunidade. Com 2 dobradores de sangue sob custódia, eles planejam lançar um ataque. Eu esperava que você pudesse guardar a prisão deles até que os julgamentos dos dobradores de sangue comecem. Assim, cuidaríamos de nossos conflitos internos. Mas peço que não deixe a situação piorar, explicou a Rainha da Terra. Antes, Akashi havia mencionado que o livro proibido era um plano arquitetado por Amon e Ta-Horlo. Naquela época fazia sentido, já que apenas os dobradores de sangue conheciam suas origens como dobradores de sangue. Mas a questão era, pensou ela, e se isso fosse mais um plano deles? Nesse momento, ela já estava confusa sobre se o conspirador era Akashi, Ta-Horlo ou Amon. Mas ela sabia de algo. Nada de bom poderia acontecer quando esses 3 estivessem sob o mesmo céu e pisando na mesma terra. Em algum lugar, um plano estava sendo tramado. Por sorte, o Avatar havia chegado, e a rainha decidiu usá-lo como arma. Após refletir por algum tempo, Korra respondeu, entendo que você não está me pedindo para eliminar a força rebelde, correto? Bem, eu não me importaria se você dissesse sim, a rainha assentiu, esperançosa. Se Korra cuidasse das rebeliões, isso ajudaria a rainha a economizar recursos e dinheiro. Não vou. Estarei por aqui por 2 dias e garantirei que os prisioneiros sejam julgados. É melhor se apressarem com o julgamento, porque não tenho tempo, disse Korra com a mente em outro lugar. O fato de seu momento com Akashi ter sido interrompido, e de a chefe de polícia estar com ele, sozinha, em uma casa espaçosa, vestindo-se elegantemente antes de se despir para ele. Isso a fez sentir uma fervura intensa por dentro. Mas ela não podia simplesmente ignorar os deveres de seu avatar. Então decidiu ficar por 2 noites. 2 longas noites que poderia ter passado vivendo a sua própria vida. Pela primeira vez em muito tempo, Korra queria ser uma garota comum, mas sabia que as amarras do Avatar e a consciência acumulada ao longo de dezenas de milhares de vidas não a deixariam fazer o que bem entendesse. A expressão esperançosa da Rainha da Terra transformou-se em uma expressão de dor. Por um instante, Korra deu a entender que realizaria seus sonhos. Mas guardar a prisão, ou melhor, o campo de concentração, por 2 dias foi suficiente para garantir que nenhum plano pudesse ser tramado. Maravilhoso, disse a rainha, forçando um sorriso. Enquanto isso, Ta-Horlo e No-Ataque estavam em um campo de concentração, presos em cadeiras de rodas. Olhando ao redor, eles puderam ver que muitos jovens, idosos e alguns adultos jovens estavam extremamente magros e conseguiam andar por aí. Eles só conseguiam pensar em onde seria a próxima refeição. Ao redor, 3 guardas da agência Daily estavam de guarda, observando. Além deles, havia os guardas regulares. Quanto mais reclamo da comida, pior fica, disse Ta-Horlo, a ponto de não ter comida nenhuma. Irmãozinho, pode calar a boca por um segundo, disse Amon. Tis. Falar é tudo o que posso fazer. O que mais posso fazer? Respondeu ele, encarando as mãos presas à cadeira. Se tentasse se soltar, levaria um choque elétrico de aviso. E ele não queria correr o risco de virar carne grelhada. Não, disse No-Ataque, olhando para um guarda que chutava uma mulher que protegia seu filho. Mais do que isso. Sinto que recebi ordens. Tis. Direcionado. Ta-Horlo riu. Você quer dizer para a cadeira elétrica. Ou melhor, para a cadeira de tortura. Aquela velha maluca faria isso, e sem lubrificante. Tudo graças àquele bastardo traidor. Fomos nós que apunhalamos aquele desgraçado pelas costas primeiro, respondeu No-Ataque. O que há para se importar? Meu sonho de controlar a cidade e fazer isso melhor do que meu pai. Sua vingança contra toda a opressão dos dobradores foi destruído, e isso só graças a ele, disse ele. Você ainda é ingênuo, irmãozinho, disse No-Ataque. Acho que entendi muito bem. Em vez de sermos apunhalados pelas costas, estamos sendo redirecionados para ver o que é a verdadeira opressão. Ver aquela mãe protegendo seu filho me lembra da época em que eu te protegia quando o papai te batia. Tis. Nem me lembre. De qualquer forma, tudo o que podemos fazer é esperar, disse Ta-Horlo. Caso você não tenha percebido, a cadeira está quebrada, disse No-Ataque. Hahaha, muito engraçado, disse Ta-Horlo com um tom sério, revirando os olhos. Você acha que eu não entendo que você está me pregando peças para se divertir? Akashi fez alguma coisa quando colocou as mãos em nossas cadeiras. No-Ataque tirou a mão da alça, movendo-a para cima e para baixo, sem sequer receber um choque de aviso. Ta-Horlo abriu bem os olhos e moveu as mãos. Ele poderia se libertar facilmente. Aquele desgraçado. Manipulador até o fim. Irmão, vamos fugir e recomeçar nossas vidas em algum lugar, insistiu Ta-Horlo, não querendo cair nos mesmos esquemas. No-Ataque balançou a cabeça. Devo dizer que estou curioso para ver como as coisas vão se desenrolar se seguirmos o caminho dele. Unir o povo e substituir o governante. Akashi colocou sua máscara e verificou suas estatísticas enquanto o sol se punha. Ele deve admitir que o chefe de polícia era um verdadeiro pesadelo. Mas isso fez com que ele valorizasse ainda mais os benefícios da recuperação. Depois que os enviados levaram No-Ataque e Ta-Horlo, Akashi concentrou sua dobra de ondas para se conectar às suas cadeiras. E mesmo tendo tentado apaziguar os ânimos entre Korra e o chefe, ele conseguiu se conectar às ondas sonoras daquelas cadeiras de rodas elétricas. Para um dobrador de ondas, discernir uma onda sonora era tão fácil quanto se concentrar nas batidas de tambor escondidas em alguma música. Assim, ele conseguiu descobrir a direção para onde esses prisioneiros haviam sido levados.
Voando para fora de Ba Sing Se vestido todo de preto, Akashi não passava de um corvo para a maioria das pessoas. E à medida que se distanciava da cidade, avistou um lugar isolado no meio do nada. Uma grande instalação o cercava. Lá dentro, havia um piso de metal prateado, e ele tinha certeza de que não era ferro, mas parecia ser uma forma de metal puro. Se houvesse alguma finalidade para uma grande instalação com entorno totalmente metálico, seria aprisionar dobradores de terra e dobradores de metal. Esse deve ser o campo de concentração. Akashi captou algumas ondas sonoras dispersas que vinham em sua direção. E como ele havia amplificado o som, podia ouvir gritos, súplicas e risos. Sempre haverá filhos da puta perversos rindo da dor alheia. Certo. Assim que parou, Akashi desapareceu e reapareceu no chão em menos de um segundo, sem sofrer nenhum dano por queda. Foi graças à sua habilidade de voo que ele conseguiu flutuar por pouco antes de pousar. Então, quando Akashi estava prestes a entrar, parou ao ver algo. Alguns carros se aproximavam do acampamento. Tornando-se um borrão, Akashi se escondeu atrás de uma árvore um pouco distante e observou. E enquanto olhava, não conseguiu evitar arregalar os olhos. Sentada em um dos carros estava Korra. E ele provavelmente tinha uma boa ideia do porquê. Capítulo 84. Akashi observou o carro entrar no campo de concentração com Korra sentada no teto. Seria mentira se Akashi dissesse que isso não surpreendeu. Ele esperava que a Rainha da Terra preparasse uma surpresa para ele ou para os dobradores de sangue. Essa foi a principal razão pela qual ele decidiu se mudar naquela noite, para garantir que eles conseguissem escapar. Mas o fato de Korra ter que proteger a prisão logo no primeiro dia de sua chegada não era algo para o qual ele estivesse preparado. Permanecendo imóvel por um instante, Akashi refletiu, ponderando se deveria ou não prosseguir com seu plano. A conclusão a que ele chegou foi que deveria continuar com seu propósito, seu objetivo. Afinal, aquele era o momento mais crítico do efeito dominó que ele havia criado. Somente com no ataque do lado de fora a Rainha da Terra poderia ser derrotada e subjugada sem causar grande caos para o povo inocente deste reino, ou melhor, para todo o continente da Terra. Korra pode ter ficado um pouco mais esperta graças a mim, mas ela ainda é bastante ingênua, e a Rainha da Terra tem 70 anos de experiência em manipulação, sem mencionar que uma governante implacável não hesitaria em fazer qualquer coisa. Vou partir do princípio de que Korra foi enganada. De qualquer forma, espero que os guardas lá dentro não se comportem mal, para que ela possa ter um conflito com eles. Mas acho que os agentes da Dai Li estão aqui para garantir que eles se comportem direitinho. Akashi assentiu para si mesmo, olhando para os braços e pernas, verificando se havia algum defeito em suas roupas pretas. E assim ele deslizou pelas sombras, sem que o ar o resistisse, apenas o carregando, e nenhum som ecoando de seus passos. Com seus atributos, Akashi tinha a melhor configuração para um assassino de curto e longo alcance. Os dois guardas nos portões principais não viram um homem parado no canto escuro, que se camuflava facilmente com a sombra, e continuaram conversando entre si. Ela é bastante paranoica, a ponto de enviar o Avatar para proteger 2 dobradores de sangue patéticos. Silêncio. Se você for ouvido, saiba que pode ser executado por insultar alguém que conhece. Tis. Obrigado por me lembrar. Eu não queria trabalhar hoje. Mas sabe, a Emma é muito gata, e eu queria ter a minha vez com ela. Sim, eu também. Mas hoje não é dia de transar. A propósito, de quem era o filho que a última prisioneira deu à luz? Não sei. Nós simplesmente o colocamos em um orfanato. Ao ficar ao lado deles, Akashi ouviu e compreendeu o que eles estavam fazendo. Ele pode ter alguma compreensão dos igualitários. Ele pode tolerar uma figura rebelde. Mas atrás dele estava o tipo de cara que ele costumava abater em sua vida anterior e depois culpar alguém. Matando um guarda da terra. Matando um guarda da terra. Mais 6.000, mais 5.000, mais 2.000 bônus. Os 2 guardas não entenderam como morreram. Tudo o que aconteceu foi que alguém colocou as mãos em suas costas. E no segundo seguinte todo o ar de seus corpos saiu instantaneamente. Eles perderam a consciência imediatamente. Sem perceber, caíram em um sono profundo, sem sonhos. E então Akashi entrou. Matar os guardas não apenas o satisfez. Isso poderia servir como uma medida estratégica, criando caos posteriormente e assim, distraindo o Avatar. E Akashi conseguiu atravessar o prédio, chegando até o pátio principal, onde estavam os prisioneiros. Ao observá-los, percebia-se que aquela prisão não era para criminosos, mas sim para aqueles que se opunham às políticas da rainha. Dado que havia crianças e mulheres ali, pareciam ser famílias daqueles que a haviam desagradado. Ele se lembrou do que um dos enviados da terra que ele havia matado dissera certa vez, que ele tinha sorte de não ter 3 gerações para serem executadas por insultar a rainha da terra. Simplesmente irritá-la significava matar 3 gerações. O que era então se opor às suas políticas? Significava ser enviado para cá. Mas Akashi não estava ali por eles. E ele não precisava procurar pelos dobradores de sangue. Eles estavam causando o caos por conta própria. Agentes da Dai Li, guardas prisionais, estavam flutuando no ar e apanhando sem usar os punhos. Simplesmente por estarem sob o efeito da manipulação sanguínea, hematomas apareciam em seus corpos. Akashi estalou a língua e observou a cena se desenrolar. Ele pensara que desativando os dispositivos em suas cadeiras, os dobradores de sangue deixariam a prisão silenciosamente. E ele estaria lá para ajudar a abrir caminho para eles. Quem diria que Korra estaria aqui?
E pelo visto, ela não entenderia que os guardas são abusadores quando visse a situação. Mas o que Akashi não sabia era que esse era o plano original de Noatake. No entanto, o comportamento abusivo dos guardas os desencadeou, especialmente Noatake, que ativou a personalidade de seu Amon. Os guardas flutuaram, ajoelhando-se. Amon apareceu diante deles, colocando as mãos em suas testas e passando por eles um a um. Os prisioneiros foram se reunindo ao redor dele, um a um. Caros prisioneiros, disse Amon, eu costumava usar o nome Amon. Antes eu era conhecido como líder dos igualitários, tentando trazer igualdade para todos, lutando contra todos os dobradores. E nesta prisão, não neste campo de concentração, eu percebi o erro dos meus caminhos. Em vez de lutar pela igualdade, estou mais voltado para a justiça. E o poder deve ser usado contra o verdadeiro opressor. Se você me seguir, lutaremos juntos contra a rainha e a derrotaremos. Você recuperará sua liberdade e sua vida. Akashi cruzou os braços e deu um sorriso irônico. Parece que ele mudou de ideia e agora se aliou ao inimigo comum, afinal. Os prisioneiros, enfurecidos com todos os abusos, tanto físicos quanto psicológicos, correram em direção aos guardas e começaram a chutá-los no rosto. Mesmo sem se dobrarem, conseguiam feri-los. Como era de se esperar, a situação chamou a atenção dos guardas que observavam à distância. Uma bola tocou no ar. Homens vestidos com túnicas verde-amareladas apareceram, correndo em direção ao pátio. Vendo-os como pontos de experiência gratuitos, Akashi os interceptou, aparecendo diante deles e os nocauteando. Tudo o que ele fez foi bater palmas na frente deles. O resultado foi uma onda sonora com frequência e força mortais. Finalmente encontrei a frequência certa para eliminá-los. Akashi pensou ao vê-los caídos, com sangue escorrendo de seus narizes e orelhas. Nem todos eram dobradores de sangue capazes de controlar seu sangue e neutralizar danos internos. O que está acontecendo? Ecoou uma voz familiar. Korra apareceu, saltando por cima dos muros. O que ela viu foi um grupo de guardas inconscientes sendo espancados por prisioneiros. Um grupo de agentes da Dai Li flutuando no ar. Os dobradores de sangue, inimigos de seu amigo de corpo e que o haviam sequestrado no passado, fingiram sua morte e estavam tomando o controle da prisão. Ah, merda! Akashi virou a cabeça e praguejou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 85. O que está acontecendo? Korra entrou na prisão e viu que os prisioneiros já haviam se rebelado, espancando os jovens guardas. Os dobradores de sangue estavam bem na frente dela, aqueles ratos que haviam ferido Akashi e tentado sequestrá-lo. Mas ela hesitou por um segundo, lembrando-se do aviso de Akashi de que a rainha da terra estava atrás dela. No entanto, espancar guardas inocentes por estarem fazendo seu trabalho era inaceitável. E se eles morressem? Certamente haveria famílias de luto por eles. Ela estava com Akashi tempo suficiente para entender a dor imensurável que as famílias das vítimas sentem. Nós estamos espancando esses filhos da puta. É isso aí, vadia. Os prisioneiros, extravasando sua frustração, gritaram insultos raivosos contra Korra. Provocada pelos insultos, Korra bateu o pé no chão, provocando uma violenta rajada de vento. Isso fez com que os prisioneiros parassem e prestassem atenção nela. Diante de um dobrador e sendo pessoas sem braços, eles não passavam de formigas que podiam ser esmagadas. O Avatar, Noatake, também conhecido como Amon, deu um passo à frente. Amon, ela o encarou com mais firmeza. Você está do lado errado. Afaste-se desta vez, disse Amon, demonstrando certa compreensão por Korra, que parecia estar sendo influenciada pela rainha da terra, o que as fazia parecer as vilãs. Kuf, um perdedor que mente para atrair pessoas não pode me dizer o que fazer, disse Korra, cerrando o punho e apontando diretamente para Amon. Amon desviou-se, deixando a rajada de fogo passar por ele. Olhou para Korra com olhos cheios de pena. Irmão, nocauteie-a rápido, disse Tahorló com os olhos arregalados. Depois daquele homem, fiquei hesitante em usar a dobra de sangue em pessoas fortes. Mas nem todo mundo é como ele, disse Amon. Korra, preparando-se para outro ataque, se viu flutuando no ar contra a sua vontade, incapaz de controlar os membros. Filho da... Korra praguejou enquanto a dor invadia cada parte do seu corpo. Ela cerrou os dentes, com sangue escorrendo dos lábios. Enquanto ela resistia, seus olhos brilhavam com frequência. Akashi, que estava escondida, sabia que estava prestes a entrar no estado de Avatar. E quando ela fizesse isso, não haveria como argumentar com ela. Ele sabia que não podia atacá-la com dobra de ar. Convenhamos, ele era o único dobrador de ar fora da Ilha do Templo, e qualquer dobra de ar poderia ser atribuída a ele. Akashi surgiu do nada e se colocou entre Tahorló e Amon. Pessoal, rápido, fujam. Uma vez que ela entra em seu estado de Avatar, não há como escapar dela, disse Akashi. Ele havia provado o estado de felicidade do Avatar dela, e isso o assustara. Ele não queria ver o estado do Avatar irado dela. É você, disse Noatake. Quem? Perguntou Tahorló. Quem mais se importa com você? Respondeu Akashi. Aquele merda, disse Tahorló, reconhecendo Akashi ao olhar para suas costas. Ei, não traga minha mãe aqui, respondeu Akashi. Chega. Mesmo que não possamos escapar, temos que lutar, disse Noatake calmamente, segurando Korra com toda a sua força de dobra de sangue, manipulando o sangue em seus canais de chi, impedindo-a temporariamente de entrar no estado Avatar. Mas mesmo assim, sua força estava sendo sobrecarregada, e era apenas uma questão de algumas dezenas de segundos. Com certeza podemos, disse Akashi, estalando a língua.
Não me diga que você sequer planejou incluir o Avatar nessa situação, disse Noatak, parecendo surpreso. Bem, Noatak teve muito tempo para pensar. Ele achava que Akashi o havia enviado para aquela prisão apenas para que ele percebesse que a Rainha da Terra era quem merecia sua atenção. E o fato de ele ter feito um discurso para ele no avião alguns dias atrás confirmou sua suspeita. Mas desde quando Akashi planejou tudo isso? Mesmo quando Noatak se encontrou pessoalmente com Akashi, este deixou claro que o estava esperando para negociar. Mas pensar que ele já havia previsto essa situação, e que o Avatar estava aqui, tudo isso há mais de um mês. Akashi conseguia perceber o que Noatak estava pensando. E não, ele não fez isso. O mundo, tudo o que acontecia, seguia as leis da física e da matemática. As probabilidades eram dominantes. Mas ele nunca havia incluído Korra hoje. Sim, faz parte do meu plano. E eu sei como te tirar daqui, disse Akashi, virando-se para Tahor-Lo e colocando as mãos em seus ombros. E você é a chave para isso. O que devo fazer? Perguntou Tahor-Lo, assentindo hesitante. Você precisa se sacrificar, respondeu Akashi com firmeza. O quê? Tahor-Lo arregalou os olhos e estava prestes a argumentar. Use alguns guardas como escudos humanos. Isso a distrairá e a fará atacar você. Usarei isso para levar seu irmão embora. Ele voltará mais tarde para salvá-la. Até lá, já teremos escapado, disse Akashi. Não, eu vou ficar, disse Noatak. Leve Tahor-Lo e vá embora. Seu irmão não tem carisma para reunir pessoas. Ele é menos poderoso que você, disse Akashi. De um ponto de vista pragmático, ele estava certo. Ele precisava de Amon para liderar uma rebelião. Tahor-Lo era apenas um aproveitador. E se ela o matar? Disse Noatak, visivelmente preocupado com o irmão. O que Noatak pensaria se soubesse que no cânone, foi Tahor-Lo quem o matou por meio de acabar com a própria vida duplamente? Akashi, porém, acreditava que Amon era simplesmente forte demais, e por isso o fizeram morrer de uma maneira tão ridícula. Contanto que ele se renda a tempo, disse Akashi, Korra não o matará, e a Rainha da Terra dará 2 ou 3 dias para levá-lo embora. Ele não sabia do último caso. Ele não mentiu, apenas fez um pedido calculado. Que se dane. Tahor-Lo estalou a língua. Korra flutuava no ar. Uma coluna de luz preenchia a noite enquanto um tornado maior a erguia, com orbes de fogo dançando ao seu redor. Os prisioneiros que estavam descarregando sua raiva correram rapidamente e rastejaram de volta para as celas. Os guardas que haviam sido espancados, tentaram rastejar enquanto a terra começava a tremer. Apesar da prisão ser feita de metal puro, Korra era forte o suficiente para fazer o chão tremer sob ela, movendo a terra. Não era apenas Korra, mas os milhares de avatares atrás dela e o poder do espírito da luz para auxiliá-los. Bem, considerando que a Avatar Kyoshi podia mudar o mapa com seus fãs, essa façanha foi muito pequena. Korra abriu a mão, concentrando vento e fogo, e os direcionou para baixo. Para ela, seus piores inimigos estavam lá embaixo. E ela nutria rancor suficiente contra eles para desferir um golpe poderoso, sem se importar se sobreviveriam ou não. Mas esperava que os dobradores de sangue se ferissem. Mas então, de repente, Tahor-Lo, o dobrador de sangue, abriu os braços. Um grupo de guardas prisionais inocentes formou um escudo entre eles, forçando Korra a apontar a mão para o céu e liberar uma coluna de fogo. Em seguida, ela voou ao redor do escudo humano. No segundo seguinte, ela apareceu diante de Tahor-Lo, com fogo emanando de seus pés para auxiliar seu voo. Tahor-Lo apontou para ela e tentou usar a dobra de sangue nela. Mas ele não conseguiu. Korra apareceu diante dele e com um simples gesto de mão, os ventos dançaram, erguendo-o no ar e depois o arremessando contra o chão. Em seguida, ela o segurou pelo pescoço, o fez ajoelhar e colocou os dedos em sua testa, usando a técnica de dobra de Shi-Jiang, removendo qualquer poder que lhe restasse. O escudo humano caiu no chão duro. Certamente seus ossos se quebrariam e seus órgãos internos seriam danificados, considerando a dureza do solo em que caíram. Nada que não pudesse ser resolvido com um pouco de dobra de água. Agora só faltava o segundo dobrador de sangue. No entanto, ele não estava lá. Nem a figura vestida de preto que apareceu do nada. Droga! Ela praguejou, seus olhos parando de brilhar. Capítulo 86. Solte-me, exigiu Amon. Meu irmão está lá atrás. Amon, você é inteligente o suficiente para saber que eu não posso, disse Akashi, movendo-se como uma figura borrada enquanto corria pelo chão. Sua velocidade parecia ilimitada. Dominar o voo reduziu sua massa efetiva a quase zero. Enquanto voava, ele conseguia atingir velocidades enormes. Amon havia ignorado o quão embaçado tudo estava. Mas o que ele não ignorou foi seu irmão mais novo. Akashi agora sabia quem era o melhor irmão. Você poderá salvá-lo depois que eu tirar Korra deste país. Agora, se você voltar, vai estragar tudo. O sacrifício dele terá sido em vão, disse Akashi. Dito isso, Amon viu uma grande coluna de fogo erguendo-se do campo de concentração. Ao perceber que estavam a uma distância segura, Akashi parou e colocou Amon no chão. Droga! A culpa é toda sua, gritou Amon para Akashi. Você só está descontando sua frustração por se sentir impotente. Akashi cruzou os braços e respondeu. Você poderia usar sua dobra de sangue. Mesmo que não possa me controlar, poderia me fazer parar de correr. Mas não. Lá no fundo, você sabe que demos o passo mais lógico e necessário. Amon lançou um olhar fulminante para Akashi, mas logo se acalmou. Não disse nada, apenas porque não tinha argumentos. Akashi estava certo.
Se não fosse por ele, ambos teriam ido a julgamento. Teriam sido executados por seus crimes ou torturados por eles, ou pior. Se o monarca fosse cruel o suficiente para colocar mulheres e crianças em campos de concentração e deixá-las morrer de fome simplesmente por se oporem a ele, teria feito pior aos irmãos. E por que sua garota está aguardando a prisão? Ela não é o Avatar? Não deveria ela saber distinguir o bem do mal? Respondeu Amon, frustrado. Bem, ela veio dar uma olhada. Vocês têm talento para se fazerem de vilões. Akashi deu de ombros. Ela não é a pessoa mais calculista do mundo. Fico frustrado quando o poder vai para as mãos dos idiotas, disse ele. Diga isso mais uma vez. Akashi ergueu o dedo, as veias saltando em seu rosto. E eu vou te dar uma surra, aqui e agora. Acredite ou não, ele se irritou quando alguém mencionou isso sobre Korra. Claro, ela é ingênua e bondosa. Mas só ele, ou o chefe de polícia, ou o pai dela, ou a mãe dela, poderia dizer isso a ela. Não pessoas de fora. Você caiu direitinho nos braços dela. Amon respirou fundo e balançou a cabeça. Esquece. Vamos falar do que importa agora. Sim, disse Akashi. Já que você planejou tudo isso desde o início, para onde devo ir agora? Onde encontro pessoas que se opõem a ela? E como começo? Disse Amon. Akashi enfiou a mão no bolso e tirou um cheque, 1 milhão de yuans. Ele entregou para Noatake que disse, dê um jeito nisso. Noatake apontou para Akashi, tremendo. Não me diga que você estava planejando jogar tudo em cima de mim, seu trapaceiro sujo. Ele retrucou. Mesmo assim, Noatake aceitou a conta. Sinto muito pelo seu irmão, de verdade. Akashi deu um tapinha em Noatake, mas ele fez isso por conta própria. Ninguém o obrigou. Você entende o que isso significa? E o que você acha que isso significa? Significa que você finalmente pode sair do ciclo de ódio pelo qual seu pai o fez passar, sua falsa vingança contra a cidade-república. Você pode ser o herói que sempre desejou ser. Tis. Noatake estalou a língua e lançou um olhar fulminante para Akashi. Ele havia se acalmado. Devo voltar e salvar meu irmão. Conhecendo os agentes da Dai Li, eles o esconderiam. E com você por perto, não o julgariam publicamente por medo de você. Posso afirmar isso com certeza. Mas, como o Avatar está aqui, eles reconsiderariam. É isso. Convencerei Korra a ficar mais 2 dias. Por causa disso, a Rainha da Terra a usaria como escudo e esperaria que você aparecesse. Mas se eu levasse o Avatar embora durante o julgamento, você poderia liderar um ataque. Akashi assentiu. Então, lançou um olhar fulminante para Noatake e tocou a testa com o dedo. Mas lembre-se, nada de matar o monarca antes de unir o povo. Eu não sou estúpido, gritou Noatake. Nossa, eu sei porque Tahorlot te odeia. Não, ele não gosta. Akashi balançou a cabeça. Ele adora minha comida. Esquece. Como você pretende manter o Avatar ocupado durante o julgamento? Aliás, esquece que eu perguntei. Você conhece o seu caminho melhor do que eu. Noatake cruzou os braços e se virou na direção da prisão. Obrigado pela sua confiança, respondeu Akashi. Quanto a como manter Korra ocupada, bem, ele já tinha pensado em algo. Então, até mais tarde, respondeu Akashi. Para onde devo ir? Perguntou ele. Descubra você mesmo. Akashi deu de ombros. Antes que Noatake pudesse pensar em fazer uma pergunta, Akashi desapareceu de onde estava, voando para outro lugar. Noatake seguiu a direção para onde Akashi tinha ido, vislumbrando quando ele levantou a cabeça. Ele consegue estar em lugares onde ninguém mais consegue, murmurou, olhando para o cheque. Como um dobrador de sangue, estabelecer domínio seria fácil para ele. Na verdade, se quisesse, poderia ir ao Palácio Real, matar a Rainha da Terra e sair impune. Ninguém poderia impedi-lo, exceto a própria Avatar. Mas isso criaria caos e causaria sofrimento a inúmeras pessoas. Por mais que odiasse admitir, Akashi tinha a melhor abordagem para fazer justiça e derrubar um governante. Nem é preciso dizer que depois que Korra restabeleceu a ordem na prisão, alguém não ficou nada contente. A Rainha da Terra, ao ouvir o relatório, roeu as unhas enquanto resmungava. Aquela Avatar inútil. Ela só tinha uma tarefa e estragou tudo. Sua Majestade pode nos ouvir, disse um dos conselheiros. Tis. A rainha estalou a língua. Sabendo que Avatar era uma adolescente em plena transição hormonal, ela não queria provocá-la. Sem mencionar que ela poderia estar tendo um dia difícil. Então decidiu não se meter com uma inimiga potencialmente instável. Diga a ela que ela fez um bom trabalho ao trazer o pedido. A rainha olhou para o teto, suspirou e levou a mão à testa. Este ano tinha sido o mais estressante da vida dela, e sua pressão arterial tinha subido. Bem, esse não era problema dela, era problema do médico. Então, Majestade, com a fuga de Amon, o que pretende fazer? Perguntou o conselheiro. Deveríamos executar Tahorló e fazer dele um exemplo, para que ninguém mais se rebele. Ele está escondido agora, não está? Isso mesmo. Então mantenham-no vivo, acorrentem-no para que não possa acabar com a própria vida, disse a rainha. Nenhum mal lhe será feito. Ela não queria se indispor com um dobrador de sangue tão poderoso. Se matasse o irmão dele, Noatake poderia perder a razão e acabar com ela. Ela sabia com quem podia se meter e com quem não podia. Enquanto o Avatar estiver por perto, vamos acelerar o julgamento, disse ela. E antes disso, vou descontar um pouco da minha raiva nele. Ela deu um largo sorriso irônico. Aquele livro havia relatado muitos fatos. Mas havia um que ainda não tinha acontecido. E ela faria com que se tornasse realidade. Uma verdadeira tortura psicológica. Akashi voltou para a casa alugada. Korra ainda não havia retornado. Ele acendeu um cigarro no caminho e o jogou fora antes de entrar na casa.
Tinha sido uma noite muito estressante. Ele deixara Lin dormindo na cama antes de ir para o campo de concentração. Ora, respondeu uma voz. O que vocês andaram fazendo? As luzes acenderam. Lin cruzou os braços, olhando para ele com olhos desconfiados. Eu estava apenas fumando, disse Akashi, levantando as mãos. Não sou uma menina de 10 anos para mentir para mim. Eu consigo sentir o cheiro, e sei que você acendeu o cigarro para me responder, disse ela, caminhando em direção a Akashi com um sorriso malicioso no rosto, como se dissesse: te peguei. E Akashi não a culpava por isso. Era instinto de policial ficar feliz quando se provava certo. Akashi coçou o queixo. Considerando que você enviou dobradores de sangue ao reino da terra com falsos testemunhos, e sabendo que você tem algo contra a rainha, não consegui dormir e fiquei pensando nisso a noite toda. Lin disse, então me responda. O que você estava fazendo? Capítulo 87. Você não está usando seus sapatos, está? Perguntou ele. Não, ela respondeu. Ela estava dizendo a ele que descobriria a verdade. Eu fiz algo, e foi com a Korra, admitiu Akashi. Lin mordeu os lábios. Akashi deu de ombros. Bem, isso foi antes de ela ir para o palácio da Rainha da Terra. Eu estava preocupado que aquela velha bruxa a usasse, então a observei. Tis. Lin cruzou os braços e virou a cabeça. As coisas teriam corrido bem sem aquela pirralha se intrometendo. Por quê? Havia mais alguma coisa que te preocupava? Perguntou Akashi. Lin, que percebeu que ele havia dito a verdade, respondeu. Sim, tipo você fazendo alguma coisa com os guardas reais e libertando os dobradores de sangue ou algo assim. Ou atacando a Rainha da Terra no palácio dela. Eu sei que você guarda rancor deles, e às vezes você pode ser mesquinho. De jeito nenhum. Ha 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 ha. Akashi soltou uma risada. Inconscientemente ele flutuou 1 centímetro no ar, tentando escapar do seu detector de mentiras e fazer com que a risada não soasse estranha. Ela não tinha ideia de quão certa estava. Eu nunca libertei os 2 dobradores de sangue, disse Akashi, sentando-se no chão. Ele lançou apenas um. E eu estaria mentindo se dissesse que nunca pensei em atacá-la no palácio, respondeu Akashi, dando de ombros. Mas enfim, por que você se importa tanto com isso? Deixe-me ver. Eu me importo o suficiente com você para não querer que você se meta em encrenca ou cause uma crise nacional, disse ela, aproximando-se dele e beijando-o nos lábios. Aliás, nunca dormimos juntos antes. O que você quer dizer, Lin? Perguntou ele. Não temos dormido juntos com frequência ultimamente? Quero dizer, tipo ficar de conchinha na cama e adormecer juntos, disse ela sorrindo. Akashi coçou o queixo. Agora que você falou, acho que nunca fizemos isso. Quer fazer isso? Perguntou ela, segurando a mão dele. Claro, posso usar um travesseiro extra. Akashi respondeu. Só não entre em pânico se sentir algo te cutucando. Ela deu uma risadinha e balançou a cabeça, antes de ir para o quarto. Akashi a seguiu, observando sua bunda empinada durante o trajeto. Falando em bundas, ele suspeitava que a bunda de alguém iria sofrer esta noite. E como Akashi suspeitava, alguém estava destinado a sofrer esta noite. Os prisioneiros já haviam sofrido o suficiente. Mas tentar escapar e causar o caos foi um ato de rebeldia, que privou a todos dos seus direitos humanos. Bem, não que alguém tivesse direitos humanos sob o palácio de Bea Singse. A Rainha da Terra entrou na base secreta dos Daily. Nas laterais havia algumas celas com pessoas dentro. Algumas eram até usadas como experimentos científicos. Como ela ouvirá falar recentemente sobre o poder do bloqueio de Chi e sua utilidade. Permitiu que seus agentes realizassem alguns experimentos com humanos para aprenderem a técnica. Mas ela não estava ali para observar isso. Ela estava ali por causa de um prisioneiro em particular. Em uma grande cela, Tahorlo estava sentado sem correntes. Após perder sua dobra, ele não tinha mais poder para exercer. Ele não representava mais ameaça do que um cidadão comum. Tahorlo ergueu a cabeça e encarou a Rainha da Terra, seus olhos ainda cheios de vida e esperança, e ele a fitava com um olhar desafiador. E você ainda ousa me olhar assim, mesmo depois do seu fracasso e da sua traição? Disse ela. Nunca te traí primeiro. Foi você quem me exigiu para o julgamento, respondeu ele com um tom inflexível. Acho que você subestima sua posição de poder aqui. Ela estalou os dedos. Os agentes Daily ao lado dela dobraram a cela, abrindo-a para ela, antes de deslizarem nas sombras, segurando Tahorlo pelos braços e acorrentando-o com luvas de terra. Tahorlo olhou para eles com raiva por um segundo antes de balançar a cabeça negativamente. Ele havia alcançado seu objetivo e estava feliz. Ele e o irmão tinham rompido o ciclo em que o pai os havia imposto e podiam viver uma nova vida. Bem, ele não podia. Mas no ataque podia viver uma nova vida com um propósito real. Quanto a Tahorlo, era o fim da jornada, e ele estava feliz com isso, mesmo que esse fim pudesse ser doloroso. E daí? Disse Tahorlo. Não sou apenas um homem morto? Bem, tenho um julgamento para realizar e você tem algumas perguntas a responder, disse ela, em tom autoritário. E daí? Perguntou ele. Vim ler aquele livro proibido que fala sobre eu te penetrar, disse ela, mas aí, recebi aquele bilhete dizendo que foram você e seu irmão que autorizaram isso, e que você usou Akashi para assumir a culpa, para que pudesse matar meus homens e obter meu apoio. Mas Akashi está ficando um pouco arrogante, e eu não vejo como alguém que se deixa guiar por você. Ela ergueu a cabeça e encarou Tahorlo. Então vou descobrir a verdade. Quem foi o merda que escreveu que eu sou uma amante de homens gigolô? O quê? Tahorlo arregalou os olhos antes de fingir uma risadinha.
Se a rainha da Terra tivesse conseguido aquele livro, significaria que Akashi queria que ela o conseguisse. Porque no momento em que Tahorlo recebeu aquele livro, ele o queimou. Portanto, a única maneira de se obter outra cópia era com a permissão do autor. E o que é tão engraçado? Perguntou ela. Aquela cena, respondeu ele. Ele sabia que Akashi havia acrescentado alguns detalhes àquele livro. E naquela versão, a rainha era uma prostituta. Parecia que aquilo a tinha incomodado bastante. De qualquer forma, faça o que quiser. Não tenho medo da morte, respondeu Tahorlo firmemente. Quem escreveu isso? Perguntou ela novamente. Não vou responder, respondeu Tahorlo. Muito bem. Vamos tentar a tortura como forma de interrogatório, respondeu ela. Você não morrerá fisicamente, mas mentalmente você morrerá. Ao estalar os dedos, alguém entrou na sala com uma mini tenda de cerca de 30 centímetros de comprimento, com um cinto pendurado. A rainha pegou o objeto e removeu a toalha, revelando um órgão genital masculino de metal. Ela o enrolou lentamente em volta da cintura. Tahorlo assistiu horrorizado. Espere, espere, eu vou te contar. É aquele merda do Akashi o tempo todo. Ela deu um sorriso irônico. Ainda não acredito em você. Tahorlo fechou os olhos. Ele jamais conseguiria conviver consigo mesmo se aquilo acontecesse. E por sorte, depois de enfrentar Akashi, ele desenvolveu o hábito de segurar as fezes por dias. Os agentes da Daily posicionaram Tahorlo de bruços e baixaram suas calças, revelando uma bunda suja. O mau cheiro impregnava a prisão. É o Akashi. Eu juro. Tahorlo fechou os olhos. Eu acredito em você, mas isso não vai mudar nada. Eu gosto quando um homem resiste. A rainha da Terra sorriu com desdém, beliscando o nariz. Agentes Daily, limpem a bunda dele. Depois do julgamento vou matá-lo com um martelo. E espero que seu irmão apareça, corra o derrube e vocês dois sejam mortos com martelos. Ha 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 ha. E que Akashi morra enquanto Korra estiver lutando com seu irmão. Ha 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 ha. Ela disse, virando-se e saindo da prisão imunda. Que se dane, eu nem consigo me matar. Tahorlo estalou a língua, pois havia conquistado sua dignidade com o tempo. Andem logo, seus filhos da puta, e me salvem, pensou ele. Capítulo 88. Droga. Korra irrompeu na casa alugada, gritando bem alto. Akashi, que estava sentado à mesa tomando café, olhou para ela. Ele agiu como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. Lin não estava por perto, pois tinha ido ao dirigível para se encontrar com os outros dobradores de metal e prepará-los para a partida. Afinal, eles deveriam partir amanhã, já que haviam concluído sua missão. Isso deixou com Korra o dia todo. Korra caminhou até ele com passos firmes e sentou-se. Akashi serviu-lhe uma caneca de café. Beba. Parece que você não dormiu a noite toda, aconselhou Akashi. Obrigada, disse ela num tom um pouco agressivo, enquanto segurava a caneca com frustração e bebia todo o conteúdo de uma vez. Os músculos do rosto de Akashi se contraíram ao ver a cena. Para contextualizar, não era café preto. Era mais parecido com um expresso. Korra estendeu a língua e gemeu. Arg. O que aconteceu? Você parece um pouco irritado, perguntou ele. Korra segurou seus ombros e olhou para ele com uma expressão séria que ele nunca tinha visto antes. Você precisa ter cuidado, ela avisou. Um dos dobradores de sangue conseguiu escapar e pode te atacar, pois você foi a razão da queda deles. Eu cuidei do outro e o privei de seus poderes de dobra. Os olhos de Akashi se arregalaram. Não acredito. Quando isso aconteceu? Conte-me mais detalhes. Ele se inclinou em direção ao rosto dela, insistindo para que ela desse mais detalhes. Dominada pela curiosidade dele, Korra recuou bruscamente e cruzou os braços. Fechou os olhos e disse, queria poder te contar, mas já estou irritada e preciso dormir. Tudo que você precisa fazer é ter cuidado, só isso. Não se preocupe, Korra. Akashi balançou a cabeça e apontou o polegar para si mesmo. Sou mais forte do que aparento. Sou muito rápido, ninguém consegue me pegar. É porque eu nunca corri atrás de você antes, disse ela, segurando o rosto dele. Em seguida bocejou. Rainha da Terra dificultou as coisas para você, sabendo que você poderia ter falhado? Perguntou ele. Não. Ela balançou a cabeça. Mas 2 guardas inocentes morreram na entrada. Acredita que eles mataram essas pessoas na saída? Para contextualizar, Akashi foi quem matou os 2 guardas porque os ouviu zombando da gravidez de uma prisioneira que estavam interrogando. Para animá-la, Akashi apontou o dedo para cima. Pelo menos veja o lado bom, disse ele. Korra seguiu o dedo dele e olhou para o teto, obrigando-o a resistir à vontade de dar um tapa na própria cara. Korra fingiu olhar para cima para pensar, como se não tivesse seguido o gesto da mão dele. É isso que pode acontecer quando alguém não dorme o suficiente. E manhã, as lâmpadas não estão acesas, disse ele. Eu sei. Continue, disse ela com as bochechas corando. Enfim, apenas um dobrador de sangue escapou, nenhum outro. Os prisioneiros ainda estão lá. Ele disse, e no fim das contas tanto a rainha quanto o dobrador de sangue estarão em conflito interno. Se fosse responsabilidade do Avatar resolver cada detalhe, eles teriam morrido de exaustão. Você tem 2 coisas com que se preocupar, a paz mundial e seus próprios assuntos. É a primeira vez que alguém me diz isso, ela desviou o olhar para ele, com seus olhos azuis. Paz mundial, com certeza, mas não antes de alguém falar da minha vida. Bem, era trabalho deles te dizer isso, Akashi riu. Caso você esteja se perguntando, eles foram pagos. Deixa pra lá, ela revirou os olhos, seu humor parecendo melhorar. De qualquer forma, vou dormir. Se aquela rainha mandou algum emissário, diga a eles que eu não estou aqui.
Sim, disse Akashi. Ele deu um tapa na bunda dela quando ela se levantou e foi para o quarto. Ela se encolheu um pouco com o tapa, mas não disse nada. Estava muito cansada. Foi para o quarto e se jogou na cama. Akashi observava tudo com audição. Em seguida, continuou bebendo de sua caneca. O julgamento é uma armadilha para capturar Amon agora, e a rainha usaria Korra. Enquanto isso, Tahor-Law pode ter sorte se não for induzido a revelar quem escreveu o livro proibido. De qualquer forma, durante o julgamento, haverá alguns assassinos fabulosos atrás de mim, os melhores agentes da Li. Se eu tiver sorte, eles contribuirão com 30% dos meus pontos de experiência. Mas nada se compara a ter os níveis grandiosos. Bem, acendi o fogo e coloquei tudo no fogão. Agora devo deixar essa rebelião cozinhar. Assim que houver uma guerra entre a rainha e Amon, eu intervirei. E só posso imaginar os pontos de experiência bônus que seriam exibidos. Se meus cálculos estiverem corretos, eu teria pelo menos 10 níveis se tiver sorte. 10 níveis, querida. Eu chegaria ao nível 53 até lá. Akashi estava tão disposto a prosperar que quase se esqueceu do tio malvado de Korra. Mas, para ser justo, ele não se lembrava de muita coisa do cânone, já que haviam se passado anos, e ele só tinha mais lembranças da primeira e da última parte. Mas ele não perdeu a memória. E é isso que realmente importa. O dia correu bem. Korra acordou de melhor humor e passou um tempo com Akashi, que ficou sentado no sofá observando-a trocar de roupa. A quantidade de dopamina que ele recebeu com isso foi enorme, considerando que viviam em um mundo sem internet. E durante esse período divertido, a Rainha da Terra enviou um emissário, convocando Korra para o julgamento a fim de redimir seu erro protegendo o tribunal. É claro que o tom ficou mais grosseiro, e eles deixaram claro que estavam tentando manipular Korra para que ela se sentisse culpada por protegê-los. Era como se estivessem dizendo a ela que a culpa era dela e que ela deveria assumir a responsabilidade. O tom deles era tão grosseiro, e Korra teve que se controlar para não chutá-los. Ela voltou para dentro, fervendo de raiva, com os olhos cheios de fúria. Lin ainda não havia retornado, pois estava gerenciando a polícia da Cidade República pelo rádio, uma das desvantagens de trabalhar à distância. Ah, eles estão tentando me irritar. Ela reclamou para Akashi. Não é sua culpa. Eles é que deveriam te agradecer por ter impedido o fechamento da prisão inteira, respondeu ele. Mas eles criaram tantas expectativas em relação a mim, colocando toda a responsabilidade da tentativa de fuga da prisão sobre mim, disse Korra. E eu não tenho dormido ultimamente, então não conseguiria dormir bem esta noite. Bem, toda a agência Daily deles faliu, então eles também devem assumir a responsabilidade. Mas isso não é desculpa para estragar seu humor. Felizmente, tem uma solução. Akashi sorriu, segurando Korra pela mão e guiando-a até a geladeira. O que foi revelado foram diferentes tipos de bebidas caras, coisas centenárias. Trouxe tudo hoje, especialmente para Korra. Uau! Korra olhou para eles com os olhos arregalados. 100 anos e alguma coisa. Eu costumava ouvir dizer que era muito caro na minha cidade natal. Tudo por você hoje. Vamos animar o ambiente. Akashi pegou o rádio e aumentou o volume. Ah, eles estão até transmitindo as partidas de Prodobra. Ele pegou algumas garrafas e foi para o sofá. Você vem ou não? Korra alternava o olhar entre Akashi e suas responsabilidades. Precisava se forçar a dormir, mas alguns minutos de diversão não fariam mal a ninguém. E de fato, Akashi tinha toda a razão. Ela havia cumprido sua missão e não era da sua conta se intrometer em tudo, contanto que não afetasse a paz mundial, que assim fosse. Se você não fizer isso, Lin vai beber todas elas, ameaçou Akashi. Ela pegou algumas garrafas e seguiu Akashi, sentando-se no sofá. Aquela noite foi bem divertida. Korra não sentiu a passagem do tempo. Ela bebeu, apreciou os diferentes sabores e ficou tonta. Quando Akashi apagou as luzes, ainda estava claro. O sol nasceu, e Korra simplesmente adormeceu por volta das 8 horas da manhã. E não foi apenas um sono. Ela nem estava sóbria. Não tinha condições de comparecer ao julgamento. Bateram na porta da casa dele. O que foi revelado foi o mesmo enviado de ontem. Tragam o avatar aqui. Eu vou escoltá-la, ordenou ele, em tom autoritário. Akashi olhou fixamente para o homem mais baixo, sem expressão. O avatar não virá. Onde ela está então? Perguntou ele. Akashi deu de ombros. Ela ficou muito triste com o seu tom de voz, bebeu demais e acabou dormindo. O quê? Isso é inaceitável. Ela deve comparecer. O enviado balançou a cabeça, falando como se Korra fosse uma súdita de sua rainha. Esquece. Ela está dormindo. Se eu acordar, ela vai entrar em fúria como o avatar. Não quero passar por isso de novo. Akashi esfregou o nariz e apontou para sua casa. E depois de umas 3 horas eu a pegaria, encontraria a força-tarefa e a levaria de volta para a Cidade República. Ela acordaria na aeronave. Isso foi apenas 1 hora antes do julgamento. Lin sairia nesse período, e Akashi já teria ido. Podem ir, eu mesmo a acordarei, disse ele suspirando com raiva. Se você encostar um dedo nela ou tocá-la, eu vou te dar uma surra, disse Akashi, com os olhos cheios de intenção assassina. Embora ele tenha dito isso para construir uma narrativa de que o enviado tentou assediar sua namorada em sua residência particular. Dessa forma, Korra teria todas as desculpas para não comparecer ao julgamento. E ela estava bêbada, então. Não é culpa dela. Mesmo assim, ele estava bastante irritado. O quê? O enviado deu um salto para trás e apontou para Akashi. Você está me ameaçando, um enviado do Palácio Real? Ela é minha agora e ninguém a toca a não ser eu, respondeu ele. Tis.
Causar problemas por causa de seus desejos egoístas. Eu sabia que você seria um problema. Daileis, me ajude. Ele disse. E das sombras, 5 figuras apareceram. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.